Para todos nós, o Natal quase sempre é sinônimo de festa, de euforia e, por que não, de compras. Mas cuidado, a alegria de agora pode ser a tristeza de amanhã, porque no final de janeiro as contas feitas agora começam a pesar. Nós estamos com o professor de Economia da Universidade Estadual de Maringá e membro do CORECON, Conselho Regional de Economia do Paraná, professor Antônio Agenor Denardi. Professor, por que é tão importante nessa época as pessoas planejarem as contas? É que essa época de final de ano, né, normalmente as pessoas estão dispostas a gastar mais, até porque tem a entrada do 13º salário, né? Então tem mais dinheiro disponível e em função disso as pessoas, as famílias estão dispostas. O quarto trimestre do ano já é normalmente um período, um trimestre mais gastador do que os outros três, né? E em função da necessidade de viagens, de presentes, enfim, o próprio consumo, festas no final do ano, normalmente as pessoas gastam sem uma parcimônia, sem fazer as contas e acabam assumindo prestações, o que pode comprometer a sua tranquilidade financeira no ano que segue, no caso 2012. Quer dizer, o ano termina com muita alegria, mas tem muitas armadilhas nessa época? Sim, tem muitas armadilhas porque o que acontece no Brasil é que o custo financeiro, o juro que se paga quando se compra a prazo, quando se rola uma dívida, ele é muito elevado. Hoje o Brasil é o país que tem a maior taxa de juros do mundo. Basta ver que se você tem um dinheiro para aplicar num banco, a sua possibilidade de ganho não chega a 1% ao mês, né? E se você fica devendo para um banco através do cheque especial, que é uma modalidade muito usada, principalmente quando as pessoas estão com uma certa dificuldade, ele vai pagar quase 8,5% ao mês. Isso acontece também com relação às lojas, né? Aparentemente tem as propagandas de que você pode comprar a prazo pelo mesmo preço à vista, ou seja, que você não tem juros na compra a prazo, mas o que acontece é que as lojas acabam embutindo uma taxa de juros, uma taxa significativa nas vendas a prazo. Quais as principais dicas para o consumidor nessa época? Bom, as principais dicas são quase muito óbvias, né? Quase todo mundo fala nisso na televisão, nas entrevistas, é pensar que o ideal é a gente sobreviver às despesas da família com 12 salários por ano. Eu falo isso principalmente para aqueles que dependem do salário, que ganham o salário e por isso dependem do ordenado. Então você tentar se programar com 12 salários por ano e não pensar em jogar o 13º também como uma forma de complementar o seu consumo ou pagar a conta que você não pôde pagar com o ano, com o salário normal dos 12 meses. Quer dizer, nós temos que pensar que no início do ano seguinte, né, tem uma série de contas que normalmente se apresentam e que você tem que ter uma reserva do 13º salário, ou mesmo quem não tem o 13º da renda durante o ano, para poder liquidar essas contas. São elas o IPTU, né? Normalmente o imposto da casa, do apartamento, ele vence nos primeiros meses. O imposto sobre o veículo, IPVA também, normalmente se paga no começo. O mesmo problema da matrícula de crianças em escolas, a compra de material escolar. Então todas essas despesas, elas pesam muito. Então o ideal é que quando você recebe, aqueles que têm o 13º, guardar uma parte desse valor, dessa renda, essa renda extra, para fazer face a essas despesas. E não pensar em utilizar tudo para o consumo imediato, né? Que aí você vai ter uma dificuldade financeira durante o ano seguinte. Professor, obrigado pela entrevista. Silvio Rocha para a TV Terceiro Milênio.